O relatório que nos foi apresentado pelo senador Antônio Anastasia, com todo respeito, lembra as palavras do poeta de Itabira. Palavras duras, em voz mansa, mas que golpeiam e nunca cicatrizam. Eis o exato sentido da promessa de serenidade do relator, solenemente proferida ao ser ungido às suas funções neste mesmo recinto. Este é um processo em que, antes mesmo do juízo de admissibilidade, já se conhece o acórdão do colegiado julgador quanto ao mérito. Está lá no romance das conversas indignadas. Não há nada que convença quando escrivães e juízes trocam por vacas paridas, por barras de ouro largadas, as testemunhas que servem de fundamento às sentenças. O que nos chegou como denúncia? Denúncia, diga-se, que veio a esta casa irregularmente veiculada. Nela, a senhora Presidente da República, segundo os autores, teria atentado contra a Constituição Federal ao ter editado em 2015 6 decretos, ou 4, nas palavras do deputado Jovair Arantes, de créditos suplementares e ter seu governo postergado por 6 meses o pagamento ao Banco do Brasil de diferenças concernentes à equalização de juros em operações de crédito subsidiado aos produtores agrícolas no âmbito do Plano Safra, no ano de 2015. O eminente relator, ao analisar o pedido, afirma que o impeachment não deve ser visto como duplicação do processo criminal e cita em apoio entendimento doutrinário norte-americano de 1974. Porém, em virtude da natureza política que detém, isso tudo entre aspas, o impeachment não deve ser visto como uma duplicação do processo penal. Segundo Edwin Firmage e outros, o processo de impeachment não foi designado para ser um processo criminal ou, num senso estritamente técnico, um julgamento criminal. Defender essa assertiva representaria dizer que o agente teria um direito de propriedade irrevogável frente ao cargo público. Para os autores, o impeachment é um procedimento de pura natureza política. Não é bem designado a punir um ofensor, mas para proteger o Estado contra graves delitos estatais. Ele não toca nem a pessoa nem a sua propriedade, mas simplesmente priva o acusado dos seus direitos políticos. Não há contradição alguma em considerar as exigências constitucionais do direito penal para a caracterização do crime de responsabilidade. O que há é complementaridade, que resulta da integridade do ordenamento jurídico, compondo a equação entre o princípio democrático e o da responsabilidade. São inconfundíveis a motivação política para a definição em tese dos crimes de responsabilidade e a pseudo-motivação política que, em cada caso concreto, arbitrariamente pode levar alguém a considerar caracterizado o crime de responsabilidade da Presidente da República. E quanto ao juízo de admissibilidade remetido por lei expressa ao Código de Processo Penal, se a autoria deve ser indiciada, a materialidade compreendida como prova da existência da infração político-administrativa deve ser certa, induvidosa. É isso que caracteriza a justa causa, certeza da existência do fato e indícios de autoria, de acordo com o artigo 396, o inciso 3 do CPP. O mero indício de existência de crime de responsabilidade não autoriza a admissibilidade da acusação de crime de responsabilidade. A Constituição Federal, a par da exigência de adequada tipificação da configuração do crime de responsabilidade como crime próprio, posto que pressupõe ato do Presidente da República, da delimitação do objeto de censura a atos realizados no exercício de suas funções, no exercício do mandato, dispôs ser inafastável o dolo específico, consistente na vontade de o chefe do Poder Executivo subverter a ordem constitucional
Constitucional de, na literalidade do enunciado normativo, atentar contra a Constituição. Não é mera irregularidade administrativa que se apresenta como princípio de imputação da sanção de perda do mandato. Essa se resolve, conforme a hipótese fática, pelo exercício da jurisdição ou pelo exercício das prerrogativas congressuais de fiscalização e controle. É a ação decorrente de patente emanação volitiva do Supremo Magistrado da Nação de querer fraudar a lei básica que oferece a oportunidade para que se aplique a severa punição constitucionalmente prevista. A combinação desses requisitos leva a que o juízo a que se manifesta não seja meramente político, mas jurídico-político, em que a discricionariedade política se subordina à aferição prefacial da precisa existência de tipificação, da materialidade dos fatos, da constatação da responsabilidade do Presidente da República por partirem dele os atos inquinados de subversão da ordem constitucional. Atos esses praticados no exercício das funções presidenciais e na vigência de seu mandato. E, finalmente, na detecção de dolo específico de atenuar sua excelência, de atentar sua excelência contra a Constituição. Com efeito, não podemos desconsiderar nesta análise o impacto que o impeachment, sem o devido embasamento constitucional e jurídico, teria sobre a governabilidade democrática no Brasil e até mesmo sobre a credibilidade institucional do Congresso Nacional. A minuciosa observância de redondilhas e circunlóquios das formalidades processuais não tem o condão de tornar legítimo e em conformidade com a Constituição procedimento que, no âmago, veicula conspiração que fere de morte um dos princípios constitucionais fundamentais, a saber, o princípio presidencialista. De fato, diria Leonel Brizola, vem de longe a vontade política de substituir a brutalidade das armas pela esgrima de argumentos jurídicos, nos quais, a rigor, entre nós, a autoridade do argumento cede passo ao argumento da autoridade, sem que se submeta a qualquer escrutínio a legitimidade da própria autoridade.